Você já se pegou naquele momento em que você sente que o seu aprendizado deu uma travada e que você não tem muita certeza se o que você está fazendo está no caminho mais adequado, no caminho mais correto? Se você se sente assim, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você não me conhece, eu sou o Teru, eu sou bibliotecário, eu sou mestre em ciência da informação. E a despeito da minha ascendência japonesa e de ter sido um praticante de artes marciais, eu só via ter contato com esse conhecimento, com esse conceito há alguns anos. E esse conceito se chama Shuhari. O que acontece é que vivemos numa época em que ouvimos discursos do tipo: aprenda um idioma em 7 dias, fique fluente em um mês, fique rico enquanto dorme. Mas será que existe uma verdade dentro desses conceitos? Eu não tenho autoridade para dizer se funcionam ou não, mas eu posso dizer que, para mim, alguém que já experimentou esses tipos de técnicas, eu posso dizer que pode até ser que eu tenha aprendido algo, mas eu não, jamais vou poder dizer que eu aprendi algo profundamente. Isso acontece porque aprender é algo que leva tempo, é algo que exige esforço. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, nesse conceito chamado Shuhari, que vem da filosofia japonesa, mais especificamente da filosofia das artes marciais japonesas, e mais especificamente ainda de uma arte marcial chamada Aikido. E o que acontece, e o que talvez aconteça hoje, é que a tecnologia tornou as coisas muito rápidas e tudo em excesso. Então temos muita informação, temos muito acesso a essa informação. Isso nos dá uma certa ilusão de termos o conhecimento em nossas mãos. Mas o que acontece na prática é que quando vamos precisar desse conhecimento, esse conhecimento nos falha. E principalmente quando esse conhecimento precisa ser transformado numa habilidade, né? Numa competência. Então, o Shuhari vem para nos trazer de volta a essa realidade do aprendizado. Porque o Shuhari, ele acontece em 3 estágios. Como ela é formada por 3 conceitos, e o primeiro conceito dele é o Shu, que é o conceito que talvez a gente mais fale com ele, e é o conceito de aprender seguindo regras. O Ra significa questionar e adaptar, que é aquele momento em que a pessoa, depois de ter aprendido os conceitos, de ter aprendido as regras, de ter adquirido habilidades e competências dentro daquele determinado conhecimento, ele começa a fazer alguns tipos de experimentação. E o Ri, né, já é aquele nível em que a pessoa transcende o nível de conhecimento, é o nível da maestria, é o nível em que ele tem total domínio e real liberdade sobre aquela área do conhecimento ou sobre aquele conhecimento, né? Eu quero detalhar um pouquinho mais que cada um deles aqui com algumas coisas que eu venho aplicando, né? Mas antes eu quero dar uma contextualizada. Para quem também ainda não me conhece, não sabe, eu venho já desde 2017, desde 2018, me envolvendo com o processo de aprendizagem de ciência, tecnologia e inovação, e naquela época, mais especificamente, com a robótica educacional, com crianças de vários níveis, de níveis de conhecimento e vários níveis de idade. E eu percebi que as crianças adoram, aliás, fazer a montagem do robô. Eles querem pegar, eles pegam um manualzinho, baixam um tutorial na internet, vão lá e plugam as peças, plugam os componentes, copiam e colam ali um código, o robô começa a funcionar e eles ficam felizes com isso. Porém, na hora em que eles são cobrados para algo que exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de conhecimento aprofundado, acontece aquele fenômeno em que elas travam. Isso, muito provavelmente, é muito prejudicial. Muito provavelmente não, é muito prejudicial. Principalmente se a gente está falando de uma aprendizagem profunda, de uma aprendizagem mais ampla daquele conhecimento. E ao longo dos anos eu fui percebendo esse tipo de comportamento, tá? Vim pensando, poxa, mas o que será que está faltando, né? Porque todas as vezes que eu fazia uma cobrança a mais ou tentava passar para essas crianças um conhecimento maior, sempre tinha essa super resistência, né?
há cerca de um ano e meio, aproximadamente, conversando com um grande amigo, meu grande companheiro, um grande parceiro de projetos, que é o professor Ricardo Arai, do Instituto Federal daqui de São Carlos, nós debatendo sobre essa dor, essa nossa dor, ele sugeriu, cara, e se a gente começasse com o xadrez? Nós começamos a fazer alguns experimentos com o xadrez e começou realmente a dar certo, né? Eu vou trazer, eu quero associar aqui esse conceito do Churrari ao do porquê começou a dar certo, né? O uso do xadrez antes de se iniciar o processo de robótica. A minha percepção é que o xadrez, a despeito da sua longevidade, da sua criação, por ser um jogo extremamente antigo, ele tem algumas características que são muito importantes para esse problema que nós tínhamos, né? O primeiro ponto é que ele é um jogo cujas regras são muito bem definidas. Isso veio sendo construído ao longo dos milênios, né? O xadrez é um jogo milenar. E o fato do xadrez ter regras muito bem definidas facilita para que a criança entenda o que acontece exatamente dentro daquele tabuleiro. Diferentemente da robótica, em que as competições possuem muitos elementos que são talvez de muita complexidade para o entendimento da criança. A criança, de repente, não consegue perceber muitos conceitos que, inclusive, são conceitos abstratos dentro da programação e da robótica. Então, o xadrez me ajuda a trabalhar esse primeiro conceito do Shu, que é aprender seguindo as regras. Como tenho regras muito bem definidas no xadrez, é muito mais simples a criança entender essas regras e aprender essas regras da forma como ela deve ser aprendida. E nas artes marciais, depois de ter tido contato com esse conceito, comecei a ver, né? Porque quando a gente começa a treinar o judô, a gente procura executar cada movimento exatamente como o professor, como o sensei nos orienta. E a gente faz essa repetição, dias, semanas, meses, anos, repetindo o mesmo movimento. Até que, de repente, depois de muito estudar, muito repetir, muito treinar esses conceitos, tanto no xadrez quanto nas artes marciais, e assim, talvez, eu acredito que seja em qualquer esporte, mostra a importância desse primeiro processo que é o Shu. Só daí, então, a gente se permitir começar a questionar e a adaptar, ou seja, começar a personalizar e experimentar novas coisas dentro daquele objeto de aprendizagem, né? E o que eu percebo é que hoje as crianças tentam já partir direto para o Ri. E eu não vou dizer que eu me coloco nisso, né? Durante muitos anos eu quis olhar alguma coisa e partir direto para colocar ali o meu conhecimento, né? Depois que eu conheci, tomei consciência desse processo, eu realmente passei a, primeiro, vamos entender exatamente como isso funciona, vamos tentar aprender esse conceito, vamos absorver, grocar esse conceito, para, a partir daí, começar a colocar elementos da nossa personalidade ou elementos do nosso conhecimento, modificando esse conhecimento inicial. E para daí, quem sabe, chegar no Ri, que é transcender esse conhecimento e colocar a nossa marca nesse conhecimento, nesse objeto que nós estamos aprendendo naquele momento. E é isso. O vídeo hoje é bem mais rápido do que normalmente eu costumo fazer. É um conceito bastante simples, mas ao mesmo tempo bastante profundo, pede uma certa reflexão, mas que eu entendi como importante para a gente discutir aqui. E se você gostou do conteúdo e sentiu que de repente isso afetou você de alguma forma, deixa aqui nos comentários como para você isso funciona, se você tem essa dificuldade ou não, e se você já começou a prestar mais atenção no processo de Shu,
Coloca aqui nos comentários o quanto isso mudou dentro da sua vida, tá? Então é isso, gente. Eu estou aqui todos os sábados tem vídeo novo no canal. Então não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e principalmente não deixe de comentar aqui, porque é nos comentários que eu consigo perceber o quanto vocês estão realmente interessados em determinado assunto. E a gente vai direcionando esses assuntos para cada um dos vídeos aos sábados, tá ok? Então eu fico por aqui e agradeço a sua companhia e até sábado que vem. Fui!